Tua cabeça não para nem quando você deita pra dormir e fica aquele monte de coisa ali que você não consegue parar, descansar e relaxar. Pois é, esse ciclone mental é um sintoma clássico da síndrome da sobrevivência. O que é a síndrome da sobrevivência? É você ficar só sobrevivendo ao invés de viver a sua vida de verdade. Eu vou te mostrar por que esse ciclone mental acontece e, obviamente, como parar esse negócio para você conseguir descansar e ter mais foco naquilo que realmente importa. Eu sou Felipe Restini, mentor de prosperidade áurea e criador da teoria da vida áurea e da vida primordial. E aqui você vai sempre ver assuntos como esse para te tirar da sobrevivência, fazer você viver de verdade e ter uma vida áurea. Esse ciclone mental, que é esse sintoma da síndrome da sobrevivência, ele acontece por quê? Basicamente por causa de duas coisas: cérebro hiperestimulado e o antissonho. Cérebro hiperestimulado tem a ver com a dopamina azul. Se você já me acompanha, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. A dopamina azul é o que é liberado quando você tem um estímulo externo, por exemplo, redes sociais, o hábito de scrollar, o hábito de maratonar séries, o hábito de ficar muito tempo só vendo outras coisas acontecerem ao invés de fazer a sua vida acontecer. O ciclo da dopamina azul acontece no seu cérebro e é estimulado pelos algoritmos de maneira proposital, de maneira intencional, para que você literalmente se vicie e fique hipnotizado nas telas. Não só nas telas, como nas compras, nas comidas que não fazem bem, etc. E aí você acha que você gosta disso, você acha que você não precisa de uma série de coisas e na verdade você está dopado por esse ciclo dopaminérgico que acontece dentro do seu cérebro e que é estimulado pelos algoritmos. A dopamina azul, basicamente, como ela faz uma hiperestimulação do seu cérebro e te faz perder muito tempo, ficar muito desfocado da sua vida real, a hora que você deita para dormir, por exemplo, o seu cérebro começa a jogar para sua consciência um monte de coisas que você poderia ter feito, poderia ter dado start, poderia ter finalizado, mas não finalizou, não deu start, não fez. Por quê? Porque você estava lá scrollando e recebendo a sua dose cada 3 segundos de dopamina azul. Para você se livrar disso daí, você precisa substituir esse piloto automático, porque isso daí funciona igual o condicionamento de um cachorro. A dopamina azul é o petisco que você dá pro cachorro para ensinar ele a sentar. Sabe como é que ensina o cachorro? Fala pro cachorro, senta, fica com o petisco na mão e fala, senta, senta, senta. Ajuda ele a sentar, empurra o bumbum dele para baixo e aí você dá o petisco. Aí você fala, senta, 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 abaixa o bumbum dele, dá o petisco. Eu treinei a minha cachorrinha, a Lola, a dar a patinha. Eu abaixo a mão para ela, que ela é uma lhasa, né, pequenininha, baixo a mão e falo, dá a pata. Ela, dá a pata, coloca a pata dela em cima da minha mão. Por quê? Porque eu ficava lá com o petisco, falava, dá a pata, dá a pata, dá a pata. Aí eu pegava a pata dela e segurava e dava o petisco. Acabou. Eu não preciso mais dar o petisco. Ou quando eu tô com o petisco na mão, eu não preciso nem falar. Eu venho com o petisco, ela já vem assim, ó, com a patinha levantada para poder ganhar o petisco. Isso daí é condicionamento. Isso daí é o que o algoritmo faz com a sua mente. Você fica condicionado a ficar o tempo todo lá, recebendo essa dose de dopamina azul. O que acontece? Você precisa substituir isso pelo que eu chamo da dopamina vermelha. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela recompensa. Você é recompensado por ver um videozinho engraçado, por ver um videozinho nada a ver, por ver alguma coisa no Instagram. E o seu cérebro quer essa dose de dopamina o tempo inteiro. Só que a dopamina azul é quando você tem um estímulo externo. Você não conquistou nada de verdade. Você não tem motivo para ter aquela recompensa. E a dopamina vermelha é quando você tem um motivo. Por exemplo, quando você vai lá e cozinha um belo prato, um belo arroz, um belo macarrão, um prato muito gostoso, aquilo é dopamina vermelha, porque você fez com as suas próprias mãos. Você realmente conquistou e está tendo a recompensa. E a dopamina vermelha e a dopamina azul têm dois mecanismos completamente diferentes no cérebro. Um estimula a sua inteligência, estimula a sua motivação, estimula as suas conquistas e treina o seu cérebro a botar atenção onde realmente importa, e a dopamina azul simplesmente faz você virar um zumbi digital. E a segunda coisa que faz com que você tenha esse ciclone mental é o antissonho. Basicamente é você viver um sonho que não é seu, ou viver um sonho muito pequeno, ou não ter sonho nenhum. Vou te explicar. O seu cérebro, ele é motivado, ele te traz motivação e a busca pela dopamina e por outras substâncias, como a serotonina também, e outras substâncias, quando você vai conquistando coisas. Por exemplo, usar o exemplo da dopamina mesmo. Você conquista uma coisa, você tem liberação de dopamina. Por quê? É basicamente o jeito que o cérebro fala para ele mesmo, ó, isso aqui é massa, vamos fazer sempre, porque a gente recebeu uma recompensa. Toda vez que você recebe um prêmio, que você recebe um elogio, por isso que a gente se arruma, por isso que a gente faz de tudo para ser elogiado. Porque a hora que você recebe um elogio,
isso é um sinal pro seu cérebro. O seu cérebro fala, opa, tô fazendo alguma coisa certa. E então ele libera dopamina. Quando é por algo que você fez por merecer, é legal. Quando não, aí vira vício, né? Por isso que tem tanta gente querendo agradar tanto as outras pessoas só para ter um elogiozinho ali. Mas quando você faz algo por você, para você, uma coisa que você gosta, uma coisa que você curte, uma coisa que é importante para você e você ainda recebe um elogio, é um reforço ainda maior de que você tá no caminho certo. O seu cérebro entende aquilo e fala, opa, bora lá então, bora fazer mais disso. Porque nós temos o que eu chamo de um abismo atencional áureo. O que é esse abismo atencional? Seu cérebro tem a capacidade de processar 11 milhões de bits por segundo. Só que você só toma consciência, isso só vem para sua consciência, você só percebe isso conscientemente, 41 bits desses 11 milhões de bits. Se você está com miopia atencional, ou seja, se o seu cérebro está treinado para trazer para você, para sua consciência, os 41 bits do fracasso, 41 bits da desconexão, 41 bits da doença, os 41 bits da infelicidade, da sobrevivência, o que vai acontecer? Você só vai ver aquilo e o seu cérebro só vai perseguir aquilo. E o antissonho, por que ele é um problema? O antissonho, ele nada mais é do que ou um sonho implantado pelos algoritmos. Por exemplo, você vê lá uma pessoa na Costa Amalfitana, com aquele mar lindão, e você passa a achar, você passa a incorporar no seu sonho um sonho que não era seu, um sonho que você viu lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Google, você viu aquilo e falou, nossa, eu também quero isso aqui, mas não é uma coisa que você realmente sonhou e desenvolveu aquele sonho. Às vezes até você pode se pegar sonhando com algo que você nem gosta. Isso é um antissonho implantado. Tem um outro tipo de antissonho, que é o antissonho pequeno. Quando você sonha muito pequeno. Não, eu só quero poder ter dinheiro para pagar minhas dívidas e ter pão e leite na mesa todo dia. Quando você sonha pequeno desse jeito, o que acontece? Você vai estar botando o foco da sua miopia atencional nos 41 bits que vão fazer você só sobreviver desse jeito. E aí isso passa a ser o objetivo final da vida. E aí você nunca consegue chegar nisso daí. Ou demora muito para chegar nisso daí. Então, o lance é, você precisa mirar um pouco mais alto. Você precisa realmente ter um sonho que é um sonho para você mirar e para o seu cérebro ter para onde ir. Porque se o seu sonho é não ter dívida, cara, isso, não ter dívida ou ter uma vida que você só tem pão e leite na sua mesa, isso é algo que acaba sendo muito pequeno para ser buscado. Não tem um grande estímulo para o seu cérebro buscar isso daí. Por quê? Porque isso é o normal da vida. Que se confunde muito também com quem não tem um sonho, né? Geralmente esse sonho muito pequeno, ele é de uma pessoa que está sem um sonho definido. E isso é um antissonho na sua essência. Você não tem sonho. E aí você está completamente vulnerável a qualquer sonho que alguém tente implantar na sua cabeça. Você não tem um sonho definido. E aí alguém fala, pô, meu sonho é viajar para o interior de Minas. Ou se é de Minas, o meu sonho é viajar para a praia. E aí você nem gosta de areia e é você querendo ir para a praia, planejando viagem para a praia, etc. Então você tem que tomar cuidado, porque quando você tem um sonho primordial, o que é o sonho primordial? É o seu sonho primário, o sonho que você tinha quando você era criança lá, quando você não tinha limites, limite para pensar, limite para sonhar, ou enfim, aquele sonho que está guardado aí há muito tempo, ou algo que você para e pensa, cara, eu queria muito visitar alguma montanha com neve, eu queria ver neve. Não sei se é um sonho realmente seu, isso é um sonho primordial, dos primórdios do seu ser, um sonho prioritário para você. E os antissonhos, o que acontece? Quando você tem um antissonho e você tem essa miopia atencional que eu falei, o seu cérebro não sabe direito onde focar. E é por isso que você tem esse ciclone mental toda vez que você vai deitar. Por quê? Se o cérebro não sabe onde focar, ele joga tudo para sua consciência. E a gente não dá conta, de verdade. Aí você não dorme, você se sente um fracasso, você se sente culpado por não estar dando conta de tudo aquilo, você acha que você só está preocupado, que você só precisa meditar, que você só precisa de um chazinho. Pior, você começa a pensar que você precisa de remédio, que você tem algum problema, que você precisa de tarja preta para dormir. E na real, é só falta de sonho, só falta de ter um sonho primordial. Focar nele e dizer para o seu cérebro, é para cá que nós vamos, para sua própria mente. Aí você precisa fazer alguns exercícios para fazer um reset do teu cérebro, um reset do teu inconsciente e para você treinar ele para onde que você quer que ele olhe. O que é reset? Reset é uma reinicialização, como se você fosse reiniciar o sistema, como se você fosse voltar a sua mente para as configurações de fábrica. Isso é reset. O que são as configurações de fábrica? É um cérebro que é ilimitado, é um cérebro que ele
vai ajustar o foco dos 41 bits que eu te falei agora, vai ajustar de maneira que foque naquilo que vai te trazer como resultado o alcance e a conquista do teu sonho primordial. É igual a Alice no País das Maravilhas, se você assistiu. Se você tem aí entre 35 e 50 anos, você deve ter assistido Alice no País das Maravilhas. Ou quando você era pequeno, ou se você tem filho ou filha, você deve ter assistido também essa parada. E chega uma hora que a Alice, logo no começo, assim, mais perto do começo do que no final do filme, do desenho, em que ela fala, pra que lado que eu vou, né? Ela vê uma bifurcação na estradinha, pra que lado que eu vou? E aí o gato listrado fala, pra que lado, pra onde você quer chegar? E ela fala, não sei, tanto faz, eu já não sei onde eu tô, não sei pra onde eu quero ir. E o gato vira pra ela e fala, então, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então qual que é o caminho que você tá traçando pra sua vida? Se você não tem um norte, um destino bem definido, você vai se perder no caminho. E aí esse ciclone mental é justamente a hora que você vê uma bifurcação, uma trifurcação, uma quadrifurcação da sua vida e o seu cérebro buga. É basicamente tela azul. Começa a abrir um monte de aba, chega uma hora que a sua capacidade de processamento consciente zera e você fica completamente sobrecarregado mentalmente. E aí sabe o que você faz? Olha só como os algoritmos são espertinhos. Você foge disso. Como? Indo para dopamina azul. Fazendo o quê? Botando uma série para maratonar, para você descansar a cabeça, para você se distrair. Ou você vai pro próprio celular, vai pro TikTok, vai pro Instagram, vai ver gatinhos fofinhos, bichinhos fofinhos. Ai, Felipe, mas isso não me faz sentir bem, liberar serotonina e etc. Porque quando sorri a gente realmente tem uma liberação de neurotransmissor que é bom pra gente. Só que não compensa pelos malefícios da dopamina azul e pelos malefícios de estar no antissonho. Por quê? Só pra você ter uma ideia, a dopamina azul, a cada 1 hora de dopamina azul que você recebe, ou seja, a cada 1 hora scrollando, são 7 horas a menos de vida saudável que você tem. Não é só o tempo que você perde com aquilo, porque isso começa a fazer um bypass no seu cérebro racional, você começa a virar bicho. Presta atenção em quem fica muito tempo no celular, principalmente criança, adolescente, que foi criado ali com muito celular, muita tela, ou você mesmo, que você tá indo muito pra tela, Presta atenção em como você tá aí mais irritado, mais pavio curto, porque a dopamina azul ela faz um bypass no cérebro racional. O que isso quer dizer? Essa dopamina não passa pela parte racional do seu cérebro, pelo córtex pré-frontal e vai atrofiando literalmente. Literalmente tem estudo científico que mostra a diminuição do tamanho do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela nossa racionalidade. Então, literalmente, cientificamente provado, você emburrece. Além de estar diretamente associado a problemas como Alzheimer, demências e saúde mental. Então você vai virando bicho, você vai virando um ser irracional, você vai virando um cachorrinho que dá a patinha toda vez que quer uma dopaminazinha azulzinha. Então você precisa urgente sair disso, dar uma ignição no seu ser, uma ignição. E como que você faz isso? Você precisa passar por esse reset. O reset são exercícios práticos, que inclusive no Primordium a gente tem todo um programa de reset, de 21 resets, 21 missões de reset mental para você reinicializar o sistema e voltar para as configurações de fábrica. Você precisa retreinar o seu cérebro, fazer o treinamento atencional do seu cérebro, esse reset atencional. O seu cérebro está viciado em te jogar para o consciente esses 41 bits, mas não é isso que você precisa, é isso. Então você precisa retreinar, você precisa colocar um óculos para você curar essa miopia atencional que o seu inconsciente está. Como é que você faz isso? Você faz isso fazendo esse reset, fazendo esse treinamento atencional, com técnicas que vão limpando esse ruído mental e vão te devolvendo o foco, a clareza, a presença para a sua vida real, fazendo você parar de só sobreviver e começando a viver a sua vida de verdade, viver o seu sonho primordial todo dia. Tudo isso começa, no Primordium, por exemplo, começa pelo reset para você acessar o seu ser primordial e trazer de volta o seu sonho primordial, relapidar esse sonho primordial, montar, construir esse sonho primordial com o que é seu e não com o que está implantado aí na sua mente. E depois existe o plano estratégico do ser e uma série de coisas. Hoje, a minha dedicação é para ajudar o máximo de pessoas possível, tirar o máximo de pessoas possível dessa síndrome da sobrevivência e trazer para ter uma vida primordial e áurea. E se isso te tocou, eu quero que você agora me segue lá no Instagram, para eu, toda vez que você estiver scrollando lá na dopamina azul, você receber um soco na boca meu lá no Instagram. Então me segue lá. E aqui no YouTube, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho lá, a sinetinha, para você receber as notificações de novos conteúdos, que isso vai te tirar um pouco da dopamina azul, te trazer um pouco mais de clareza, de centro, de presença, para você viver a sua vida com intensidade, com primordialidade e chegar
algum dia ter a sua vida áurea realmente implementada. Para você que quer começar agora, tem um projeto gratuito que eu faço. Tem o projeto que é o Primordium, tem o Aureus, tem esses projetos que são projetos pagos em que eu executo junto com você a sua reinicialização, todos os resets necessários para você ter a sua vida primordial e depois para você ter a sua vida áurea e sair de ser um zumbi digital, um equilibrista da vida, um inconformado e passar a ser realmente uma pessoa que tem uma vida primordial, que vive o seu sonho todos os dias. Mas tem um projeto muito bacana que é para você entrar agora, para você já começar a mudar a sua mentalidade, que é um projeto gratuito que eu chamo de Águia Correio. Esse projeto Águia Correio, eu mando quase que diariamente cartas para prosperar por e-mail, onde você vai ter ali algumas atividades, algumas missões para você ir tirando a dopamina azul, substituindo por dopamina vermelha, para você revisitar o seu sonho primordial, para você descobrir o seu núcleo áureo, que é a sua alavanca de vida. São aquelas coisas, aqueles 5% das coisas que você faz, aqueles 5% do seu dia, da sua semana, do seu ano, que trazem 95% dos resultados. Imagina se você conseguir descobrir quais são os 5% das coisas que você faz que geram 95% da vida que você gostaria e puder focar nesses 5% do seu ser, da sua alma, da sua vida, da sua mente, que realmente alavancam a sua vida. Esse é o núcleo áureo. Então, como é que funciona o Águia Correio? Aqui na descrição desse vídeo você tem um link para você se inscrever. Você vai se inscrever e vai receber o e-mail, você vai ter que confirmar o seu e-mail e todo dia eu vou mandar, ou quase todo dia eu vou mandar uma carta para prosperar pelo seu e-mail. Por que isso? Porque é comprovado cientificamente que a leitura estimula o seu cérebro de uma maneira mais completa a evoluir e a aumentar a sua cognição, aumentar o seu controle mental em até 6 vezes mais profundo e 6 vezes mais rápido, porque a leitura estimula várias áreas cerebrais de uma maneira que assistir um vídeo não estimula, de uma maneira que ouvir um áudio não estimula, de uma maneira que ver alguma coisa não estimula. Então é por isso que a gente faz através da leitura. Só que tem uma regra do Águia Correio, isso aí custa uma grana e um tempo para mim muito grande. Então, se você entrar, você vai precisar ler as cartas sempre. Por quê? Porque existe uma automação lá que se você ficar 3 cartas seguidas sem ler, você é automaticamente retirado do projeto e aí você vai precisar se inscrever de novo e começar de novo, do zero, as cartas para prosperar. Por quê? Porque eu só quero gente que realmente quer mudar, eu só quero gente que realmente está comprometido com a própria vida, comprometido em ser um primordial e não ser mais um sobrevivente. Então, vai lá, se inscreve, não esquece de se inscrever no canal e comenta aqui se o vídeo te ajudou de alguma maneira, no que clareou, o que faltou eu te explicar, o que não ficou claro, o que você gostaria que eu falasse no próximo conteúdo. Coloca aí nos comentários que eu vou ler todo mundo e responder o máximo que eu puder. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima. E ó, voe alto. Você nasceu para ser a águia que domina os céus, que faz ninho na montanha e não para ser papagaio, que fica enjaulado e que só vive de imitar os outros e se contentar com as migalhas da vida. Valeu!